Fala aí, meus amigos Kaijus, é isso aí, meus amigos. Nós vamos comentar aqui sobre toda essa parada de Terra Oca, como funciona, tudo baseado obviamente nos materiais que temos aí relacionados ao Monsterverse. Sim, a Terra Oca é uma coisa que tem muita gente que acredita até hoje. Que viagem é essa, velho? É sim, é uma teoria real, cara, uma teoria real aí, e tem gente que acredita que realmente, cara, a Terra é oca. Nessa teoria, nosso planeta teria um espaço vazio, pelo menos uma quantidade significativa de câmaras, cavernas e túneis subterrâneos que dariam então até um vasto ecossistema, né, oco, obviamente, onde lá teria um segundo sol, teria atmosfera, teria criaturas vivendo lá, né? Nessa teoria da vida real, né? Na vida real, essa teoria tem até mamute vivendo lá, tem extraterrestre, tem civilizações antigas e tudo mais. É um negócio realmente bem cabuloso, mas é um conceito muito interessante que foi adaptado diversas vezes em diversos seus projetos, como Viagem ao Centro da Terra de Júlio Verne e outras histórias, né, cara? Mas essa questão, essa história aí, né, de espaços que dão então ao mundo subterrâneo foi adaptado para o nosso querido e majestoso Monsterverse, né? E aí eles trouxeram então este conceito para tentar explicar e aprofundar a origem dos Titãs, né? Tudo isso está sendo referenciado lá desde Godzilla 2014, Kong da Caveira, e também bastante aprofundado em Godzilla vs Kong, e eu espero, né, em Godzilla e Kong, né? E é neste vídeo aqui que eu vou explicar toda essa questão, né, cara? Porque não é só Terra Oca não, né, cara? Isso aí é realmente tem muitas outras camadas, então, que dão então no subterrâneo da Terra. Vamos abordar tudo isso nesse vídeo. Iniciando brevemente comentando sobre a primeira camada que conhecemos sobre a Terra Oca, chamada de Vórtice Vil. São túneis que conectam diversos pontos do globo, né? Uma rede intrincada de túneis. Além de facilitar a locomoção pelo mundo, essa rede de túneis pode conduzir a câmaras superiores da Terra, possivelmente acima da própria anomalia eletrostática gravitacional, e já vamos explicar melhor. Como o covil submarino de Godzilla, a famosa fortaleza lá que, né, foi destruída durante o sacrifício do Dr. Zero Serizawa lá em Godzilla 2 Rei dos Monstros. Tal templo esse que foi construído por uma civilização antiga adoradora de Godzilla. Por falar naquela cena lá, é realmente o único vislumbre que a gente tem daquela civilização, daquele templo, né, perdido lá. Todo esse local, toda essa cena se passa então nesse ponto aí, nessa camada subterrânea, que não é propriamente dito a Terra Oca, mas faz parte aí dessa intricada de rede de túneis aí, dessas camadas subterrâneas aí da Terra, né? No caso então, tudo começa com o Vórtice Vil, né? Então a gente tem a superfície e depois temos o Vórtice Vil. E depois disso a gente tem as outras três camadas que a gente vai comentar adiante, né? Uma pena realmente esse templo ter sido destruído, né? Todo esse local ter sido destruído no filme, porque realmente, cara, é uma ideia muito interessante e era um lugar muito bonito, cara. Artes conceituais revelam então todo o visual e, pô, eu queria muito ter visto mais dessa cidade Godzilla aí antes dela ser destruída, né? A gente sabe que em Godzilla Dominion, né, o Godzilla encontrou um novo esconderijo, né, um novo covil e tudo mais. Porém, a gente nem sabe, nessas HQs são canon e... enfim, é uma complicação canônica. Mas é interessante, né, ressaltar essa questão de que todo esse local foi habitado em algum ponto por seres humanos, o que indica a forte presença de uma espécie de civilização humana no subterrâneo. Antes de eu abordar a propriamente dita Axis Mundi, né, eu queria comentar da membrana gravitacional que fica entre, né, a Terra Oca e a superfície. No caso é uma distorção, uma anomalia eletrostática gravitacional, né, que atua ali entre a Terra Oca e a superfície, basicamente como uma distorção do espaço-tempo que transporta qualquer objeto que atravessa de um ponto a outro.
passando por essa membrana gravitacional que só pode ser acessada por um titã, né? Aparentemente, até tudo que indica, né? Em meio a tudo isso, nós temos o Axis Mundi, que fica dentro, né, da propriamente dita anomalia eletrostática gravitacional. Né? Ela acaba apresentando aí, né, não apresentando no caso, nós humanos então não apresentamos dificuldades na entrada, né, para essa camada, né? A gente só consegue acessar ela por vórtices, né? E é aí que então a gente encontra esse bizarro mundo que fica em algum lugar dentro da membrana gravitacional, né? É um lugar aí que realmente abriga um ecossistema com uma dispersão aí volátil de energia, né? Mas também com uma flora e fauna bem interessante, né? E até então desconhecida, né? Como aqueles insectoides iluminescentes que ficam voando pelo cenário. A gente teve o Ion Dragon, a gente não sabe se ele é nativo daquele local ou se ele apenas estava passando na cena, né? No ambiente, né? E também a gente tem aquele javali, né? De nome complicado de se pronunciar, mas eu vou ficar chamando ele de Pumba aí do Axis Mundi, né? Vale lembrar que esse mundo, né, afeta então a percepção de tempo e espaço no ambiente, como a gente viu acontecer com o Shao e a Keiko, né, e também com a própria Kate e com a Mei, né? A gente viu que então horas são dias, dias são anos e tudo mais. Realmente o tempo lá funciona de maneira bem complicada, né? Mas a gente viu, né, que se você fica lá, basicamente o tempo não passa, mas na superfície, meu amigo, passa uma quantidade considerável de tempo. Agora comentando então da nossa querida e finalmente comentando da Terra Oca, né? Após passar então pela membrana gravitacional, atingimos então este vasto ecossistema subterrâneo com grandes oceanos e desertos inteiros que abriga uma fauna e flora complexas que na maioria das criaturas que habitam esse mundo são enormes, né? São divididos entre superespécie, flora e fauna e diversos criaturas que são possivelmente que poderiam ser possivelmente classificados como titãs, né? É um local bastante bonito visualmente, né? Realmente é um lugar assim com bastante vegetação, tem água, tem plantas, animais, atividade vulcânica, até tem uma iluminação, né? Que o filme não explica, assim como não explica nada, mas a novelização do filme dá a entender que isso é um processo químico que rola ali no local. É basicamente o escritor não sabendo explicar, né, a existência de um segundo sol ali, de certa forma, na Terra Oca, né? Mas tem sim uma fonte de iluminação ali, né, que a gente não sabe muito bem como funciona. É realmente um local que parece realmente assim, esteticamente assim, algo que a gente vira na superfície, né? Lembrando até mesmo muitos aspectos da própria Ilha da Caveira, mas isso tem uma explicação, né? É porque a Terra Oca é o local de surgimento da vida na Terra, meus amigos, no geral, né? Como o Nathan Lind lá de Godzilla vs Kong comenta, né? Ele teoriza que a vida surgiu, né, de uma polinização cruzada, né, entre a Terra Oca e a superfície, né? Uma troca de materiais essenciais para a proliferação da vida, né? E ao que tudo indica, esse mundo aí, né, ele é abastecido, né, por uma fonte de energia desconhecida, né, aquele brilho azul que a gente vê lá no Templo do Kong. E vale mencionar que, assim como a gente viu no filme, né, o Kong vê vários ambientes e ecossistemas diferentes, né? A gente tem um deserto rochoso, temos uma floresta, temos montanhas e temos um templo antigo. O filme não explica quem construiu esse templo, se foi a espécie do Kong ou se foi talvez uma civilização antiga, algo que eu vou comentar mais pra frente, né? Pensando bem, vamos comentar agora sobre isso, já que eu puxei o assunto. Em Godzilla e Kong, Novo Império, aparentemente teremos sim, né, a revelação de que existe um povo morando na Terra Oca. Então existe uma civilização antiga existente no subterrâneo lá na Terra Oca. Como isso é possível? Como que é possível ter humanos numa profundidade tão grande assim? Bom, não sabemos se teremos essa resposta, mas isso muda tudo o que sabemos sobre a evolução e a história da própria humanidade, né? Mas agora comentando um pouco mais das espécies que vivem nesse ambiente, né?
como eu já tinha dito, né, é um vasto ecossistema subterrâneo, né, com uma grande quantidade de criaturas, né, entre elas o nosso querido Nozuki, né, os Warbat. O Titanos Nozuki, né, o Warbat, eles são basicamente serpentes, então, com membranas que, né, se sobressaem ali das laterais do seu corpo, que permitem que eles meio que voem, né. Realmente uma criatura muito interessante, né. É dito em materiais oficiais também que o Titanos Nozuki, né, o Warbird, ele tem então aí uma espécie de veneno. A gente também tem aqueles caranguejos muito interessantes que vivem na Terra Oca. Nome complicado aí de eu dizer, né? Novamente. Mas são criaturas que utilizam então sua couraça semelhante ao solo para se camuflar. Eles também lembram muito aquele crustáceo que a gente vê lá na série da Monarch, né? Mas como já expliquei, tem toda essa parada aí, né, da troca aí, né, da polinização cruzada aí que eu já expliquei. E já que tá aparecendo aí na tela, vamos comentar dele, nosso querido e amado Titanos Doug, né? Titanos Doug, para quem não sabe, é o criador da Terra Oca, né? Na verdade, todo esse sistema de cavernas, tudo... Tá, vamos parar de viajar, vamos falar realmente o que é essa coisa aí, né? O Titanos Doug faz parte então aí da fauna da Terra Oca, né? Apesar de ele ser chamado Titanos Doug, é muito difícil acreditar que essa coisa é um titã, mas enfim, né? Ele é um titã, né? Muita gente também gosta de dizer que isso aí é um Godzilla jovem. Meus amigos, isso aí não é um Godzilla juvenil, tá bom? Nem o diretor, nada, ninguém comentou o parentesco dele com Godzilla, ok? O que a novelização dá a entender é que ele tem algum grau de parentesco evolutivo com o Godzilla. Mas o que isso quer dizer? Deixa eu explicar mais ou menos como funciona. Bom, basicamente o Titanos Doug e o Godzilla, eles aparentemente são uma espécie de primos evolutivos, sabe? Talvez o Titanos Doug seja uma subespécie de Godzilla, ou tenha algum grau de ancestralidade com o mesmo. Talvez ele seja uma forma basal, né, que se ramificou aí na linha evolutiva da espécie do Godzilla. Não necessariamente essa coisa vai se transformar num Godzilla, ele só seguiu um caminho diferente do que o próprio Godzilla. Ou talvez o Godzilla seguiu um caminho diferente do que os Titanos Doug. Dizer que o Titanos Doug e o Godzilla são praticamente a mesma espécie, o mesmo bicho, é a mesma coisa que dizer que nós surgimos do macaco. Algo que está totalmente errado. Os primatas e nós compartilhamos um ancestral evolutivo comum, mas um não vai virar o outro e nenhum surgiu do outro, entende? É a mesma coisa. Então, meus amigos, aparentemente Godzilla e Kong, o novo império, né, ele vai vir aí para explorar talvez mais a Terra Oca, né? Pelo menos é um desejo particular meu, né? É uma das minhas poucas expectativas que eu tenho para este filme, né? É que pelo menos eles explorem bem, então, aí a própria Terra Oca, né? Aparentemente, Kongs existem lá, ou pelo menos uma espécie muito semelhante, né? Algo que tudo indica também, temos mais áreas, né, dentro da Terra Oca, né? Como eu expliquei antes, né, a Terra Oca é um vasto ecossistema de túneis, câmaras, cavernas, então, porra, dá pra fazer muita coisa, dá pra explorar, fazer muita coisa interessante, né? Pelo menos é o que eu espero, né? Espero que desenvolva um pouco mais a fauna e a história daquele lugar, né? Todo mundo já sabe a minha opinião sobre esse filme e essa minha questão com expectativas, né? Eu tento controlar tudo e, né? Mas vamos ver, né? Eu espero que explorem o Star King, Shimu, né? Shimo, sei lá. E a Terra Oca propriamente dita, né? Então, vamos ver como eles vão desenvolver tudo, né? Esse vídeo aqui foi mais ou menos um preparativo, né? Para Godzilla e Kong, né? Mas pode ser que tudo isso que eu falei não caia, né? Não valha no filme, porque sabe como é que é, né? O Monsterverse atualmente, né? Toda hora retcon, toda hora descanonizando as coisas, né? Então todo esse vídeo foi baseado nos materiais que temos, então, atualmente aí do que foi dito, né? Vamos esperar que nosso querido Adam Wingard, então, faça um excelente trabalho aí, desenvolvendo a história, né, da Terra Oca e de Godzilla x Kong. Esse cara, ele sabe muito bem desenvolver as coisas, realmente. O Adam Wingard é um cara, assim, que é um profissional, assim, no que envolve, assim, desenvolver dramas e deixar um bagulho bem feitinho, né, se aprofundar em coisas interessantes, né?
como a própria Terra Oca, né? Ele fez isso muito bem no último filme, né? O Adam Wingard realmente é um grande profissional em questão de desenvolvimento de história. Uma salva de palmas aí pro Adam Wingard, gente. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Brincadeiras à parte, então é isso, meus amigos. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um vídeo aí que foi feito com bastante carinho. Se tu assistiu o vídeo até aqui, deixa a hashtag História da Terra Oca, né? E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o gostei, compartilhe, fique atento à aba comunidade. É isso, que a força esteja com vocês sempre. Tchau!